meu nome é Marineuza Grangeiro, sou graduanda do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas. Estou no sexto período, faço parte do projeto Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana, o qual eu e meus colegas faremos uma sequência de vídeos sobre o gênero textual romance distópico. Bom, o nosso objetivo geral na elaboração desses vídeos é incentivar a leitura através desse gênero romance distópico. Fazendo uso de videoaulas, iremos destacar as temáticas do gênero escolhido. E, por fim, trabalharemos o eixo de ensino-aprendizagem de leitura. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu me chamo Carolina, também faço parte do projeto @Letras em Rede. Estou aqui para falar sobre alguns livros que nós escolhemos para trabalharmos ao decorrer dos vídeos que vamos estar postando aqui para vocês. Bem, é claro que será um breve resumo, porque posteriormente nós vamos tratar mais detalhadamente sobre as obras escolhidas. Bom, eu não tenho todos os livros que nós escolhemos, a maioria tem disponibilizado em PDF pela internet, você encontra. Mas o primeiro deles, que se chama A Seleção, eu tenho. Inclusive, eu tenho todos os livros, porque graças a Deus, enfim. Esse livro aqui, ele fala basicamente sobre uma jovem chamada América. Ela vive em uma monarquia, certo? Onde existe uma certa divisão social baseada em castas. Ela, por sua vez, é da casta de número 6, que representa a casta das pessoas que são músicos, artistas em geral. E ela está passando por algumas situações financeiras assim, bem difíceis com a sua família. E de repente surge uma solução para esses problemas. Qual seria essa solução? Participar de uma seleção. Que seleção é essa, né? Essa seleção vai ajudar a escolher uma esposa para o príncipe dessa monarquia. Ele vai casar e, consequentemente, virar rei. E aí, meio que ela participa. Só que por livre e espontânea pressão, né? Porque, na verdade, ela não quer participar, porque ela já tem namorado, inclusive. Só que ele é de uma casta inferior, ele é de uma casta de número 8. E isso não é permitido naquela sociedade. Você tem um relacionamento com uma pessoa de outra casta. Geralmente tem que ser da mesma casta. Ou de uma casta um pouquinho melhor do que a sua, sabe? E o que acontece é que ela acaba indo para essa seleção devido à situação financeira dela complicada com a sua família. E também até para ajudar o próprio namorado de alguma forma, né? Porque quando você vai para essa seleção, mesmo que você não seja a selecionada, né, para casar com o príncipe e tudo mais, você é beneficiada de alguma forma, você consegue ter uma certa mobilidade social, certo? Eu não vou dar muito spoiler, porque senão, né, cadê a curiosidade para vocês irem lá e ler o livro? É um livro muito bom, vale muito a pena ler. O próximo livro se chama O Homem do Castelo Alto. Esse livro trata basicamente de uma distopia onde os nazistas teriam ganhado a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, hoje nós estaríamos sobre um domínio nazista, né? Mas é claro que o tempo histórico do livro é justamente esse de Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Mundial. E aí a Alemanha nazista está dominando ali o território dos Estados Unidos, enfim, o mundo assim de forma geral. Mas esse livro ele é cheio de detalhes nas suas ambientações. É um livro assim, muito, muito bonito, muito bem escrito e vale super a pena ler, né? Mas é claro, se eu falar mais do que isso, provavelmente eu vou dar muitos spoilers. Então, eu digo a vocês, leiam esse livro. Ah, inclusive, tem uma série, tem uma adaptação pra série, acho que é na Prime Videos, e é muito boa também, ajuda a completar meio que algumas ideias. É claro que tem muitas diferenças em alguns pontos, mas também vale a pena assistir. Mais um livro que vale muito a pena ler, porque traz reflexões muito importantes, principalmente para nós, mulheres. Se chama The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, da autora canadense Margaret Atwood. Ele foi publicado em 1985, mas é um livro extremamente atual, porque traz questões muito relevantes. Então, a história se passa nos Estados Unidos,
Nesse momento, a sociedade está com muitas dificuldades, quer dizer, as mulheres não estão mais conseguindo reproduzir, o nível de natalidade está diminuindo. E outros problemas ambientais como alimentação, não tem mais comida para todas as pessoas. E de repente aparece um salvador, né? E aí vocês podem imaginar que isso vai dar muito problema, porque não dá para resolver as coisas assim do nada, sem tomar medidas extremamente totalitárias. E é o que acontece. Um grupo de religiosos invadem os Estados Unidos, matam o presidente e instauram um regime teocrático, onde as mulheres são as principais perseguidas. Por quê? Porque elas perdem totalmente seus direitos, a educação, a liberdade, elas não podem mais trabalhar, elas não têm mais acesso a dinheiro e posteriormente as mulheres férteis são capturadas e vão para centros de educação. Elas vão ser ensinadas a serem submissas aos seus comandantes. Quer dizer, elas vão para uma casa, vão ser produto, objeto de reprodução, e elas têm que ser totalmente submissas, não podem falar nada, não pode questionar, somente obedecer. Nesse livro tem muito simbolismo, todas as cores, todas as roupas significam alguma coisa. Por exemplo, a roupa das aias são vermelhas, o vermelho representa a fertilidade delas, certo? Então, também tem a questão de uma espécie de chapéu que cobre todo o rosto delas. Isso significa que elas têm sempre que ficar de cabeça baixa, não olhar diretamente para as pessoas, porque elas não podem fazer isso, entendeu? Outra coisa muito interessante é a divisão que eles fazem das mulheres. Quer dizer, existem as aias, as martas, as esposas e Jezebel. Jezebel são as prostitutas. As aias são objeto de reprodução. As esposas pensam que têm poder, mas na verdade não têm poder nenhum. Porque quando colocadas em uma situação assim de decisão, elas não têm poder nenhum. Por exemplo, uma das personagens principais se chama Serena. Em um ato de tentar salvar o seu filho, eu digo seu filho porque o filho não é exatamente dela, mas enfim, ela lê, simplesmente lê. Isso é ilegal naquela república, totalmente ilegal. E o que acontece? Ela perde o seu dedo. É um crime, então a pena é cortar o dedo. Ou seja, as esposas, elas se iludem achando que tem algum poder, porque a Serena, por exemplo, ela ajudou a construir a Constituição da República. Mas isso não significa nada, porque as leis são totalmente desfavoráveis às mulheres e ela se entrou numa história que não faz sentido. Mas enfim, as mulheres são totalmente perseguidas nesse contexto. Por isso que é muito importante nós entendermos que esses regimes ditatoriais, quando assim são colocados numa sociedade, trazem uma desgraça muito grande para todas essas minorias. E principalmente nesse contexto, né, para as mulheres, porque é muito triste de se ler, mas é importante nós lermos. Por último, e não menos importante, temos esse livro aqui, ó. Opa, tá de cabeça para baixo. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Na verdade, é um pseudônimo para Eric Arthur. Então, esse livro, ele também é muito importante, porque se você aí não entende muito sobre política e fica, ai, que coisa chata, meu Deus, eu nunca vou entender, leia esse livro, ele vai ajudar muito você a compreender sistemas políticos de forma muito, muito, muito dinâmica, muito didática, eu diria. Sem complicações, sem coisas difíceis, é extremamente necessário, acho que assim, para todas as idades, jovens, adultos. Então, eu fico por aqui, mas semana que vem nós vamos começar a postar os vídeos sobre os conteúdos que estão relacionados com o gênero textual romance distópico, então acompanhe. Olá, eu me chamo Anderson de Araújo Condera, tenho 26 anos, faço parte desse grupo e venho aqui tratar a respeito de quais assuntos a gente vai abordar ao longo das videoaulas. São vários assuntos e a gente selecionou alguns aqui para trabalhar com vocês. Bom, primeiro a gente vai abordar o gênero textual romance distópico, para entender o que vem a ser esse tipo de gênero. Depois trabalharemos com leitura e interpretação de texto, as marcas linguísticas, os verbos, os tipos de frases, as frases declarativas e as frases interrogativas. Trabalharemos também com a variação da língua culta, o tipo de discurso predominante no texto, se é o discurso direto ou o discurso indireto, os tipos de narradores,
As figuras de linguagem também será tratado aqui. E por último, abordaremos as funções da linguagem. Muito obrigado pela atenção e até mais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Eduardo, eu também sou do curso de Letras, do 6º período, como os demais colegas aqui se apresentaram. E eu queria fazer uma pequena finalização dessa nossa breve apresentação, né? Querendo agradecer a todo mundo aí que acompanhou até aqui, que também se inscreveu no nosso canal, tá? Obrigado. Eu sei que todo mundo se inscreveu. Quem não se inscreveu ainda, depois aqui do final, vai lá, se inscreve para poder acompanhar esse nosso pequeno trabalho. E também agradecer por vocês aceitarem ter vindo fazer parte desse mundo, né, desse universo de romance distópico que a gente está vindo apresentar agora, tá? E então, o objetivo desses nossos vídeos é justamente despertar a compreensão, né, sobre esses temas, né, ou seja, fazer entender para depois refletir, ter essa reflexão do assunto, dessa temática abordada, que são exatamente os romances distópicos. E a gente quer também despertar o interesse dos alunos, né, na interpretação crítica desse tipo de leitura. A gente quer influenciar também a prática de leitura, claro, sempre, né, sempre é bom ler, exercitar essa prática de leitura. E principalmente os alunos do ensino médio, né, que a gente sabe que já tem uma idade avançada, já estão começando a pegar gosto pela leitura, e é mais fácil da gente trabalhar. E esse tipo de romance é um gênero bem interessante, né, que a gente, no fundo, a gente acaba percebendo que ele faz parte do nosso mundo já há algum tempo, de muitas coisas que a gente lê, que a gente acompanha, né, seriados de TV, filmes, muitos baseados aí em romances distópicos que nós nem conhecíamos, né? E dentro desses romances, claro, há vários outros subgêneros, como a gente também vai trabalhar ao longo desse nosso trabalho, dessas nossas apresentações. Então, o romance distópico ele vai ser só um plano motor para mobilizar essas práticas de leitura, né, em sala de aula. Fazer o aluno se aproximar desse universo literário de forma gradativa, né, aos poucos, para que ele vá conhecendo melhor, vá se agradando da maneira inicialmente bem simples e depois ficando aquela coisa mais complexa, que ele vai tendo já um pensamento mais crítico, ele vai conseguindo assimilar melhor as coisas, porque a linguagem vai ficando cada vez mais rebuscada, cada vez mais complexa, né? Então, aos poucos, o aluno ele vai conseguindo se graduar nesse tipo de leitura, tá? Então, como método de organização, a gente vai empregar a sequência didática de Dawes, Noverheiss e Schunelli para desenvolver toda essa metodologia de ensino desse nosso gênero textual que nós escolhemos, que é exatamente o romance distópico e toda a sua caracterização. Certo? Então, desde já, obrigado a todos por esse acompanhamento e vamos às boas leituras, né? Tchau, tchau e até a próxima.